Bom dia a todos, bom trabalho. É uma satisfação mesmo falar com todos aí os professores, né, nesse grupo da TPC de matemática, né, hoje quinta-feira aí. Saudar aí os professores coordenadores com a gente, a equipe do núcleo pedagógico, nossos supervisores de ensino aí, o Wagner, o Claudemir, a diretora do núcleo, a Rita, todos os colegas aí participantes, né? Saudar o Eugênio aí, né? Um grande abraço aí, Eugênio Cocato, camisa 10 lá do Guarani, né, Eugênio? Grande abraço aí, coordenador aí do Otília, vai nos abrilhantar aí com participando aí do ATPC de matemática hoje. Bem, falar da matemática, né, redobrar, né, essa atenção e a fala mesmo, a importância da matemática, né? A matemática no dia a dia, a matemática no cenário local, nacional, internacional, a matemática lúdica, a matemática prática, né? Esse desafio de tornar a matemática cada vez mais próxima dos nossos alunos, né? Então, é muito importante um ATPC com esse perfil, esse desdobramento de pauta, né? O alinhamento da recuperação e aprofundamento, aquilo que é possível, né? Dentro desse trabalho nosso, sabemos que nós vamos ter talvez a dificuldade aí da distância, esse hibridismo aí, né, no atendimento aos alunos, mas como trabalhar essa matemática aí? Então, eu saúdo a todos, né, desejo um excelente trabalho da TPC para todos aí, uma condução especial aí para o Eugênio, e um grande abraço a todos. Eu estou aqui, né, nós estamos trabalhando aí com os resultados aí de remoção e tudo, e atribuição de aulas, tá? E daqui a pouco tem uma reunião também com a SEDUC, virtualmente. Então, eu estou por aqui, tá? Queria fazer essa saudação no início mesmo, talvez eu não consiga fazer no final. Grande abraço, bom trabalho, passo a palavra. Olá, bom dia a todos, nosso dirigente, os supervisores, os PCNPs que estão aí também nos acompanhando, todos os coordenadores e professores. É uma satisfação muito grande a gente se reunir aqui hoje para mais um momento de formação, para a gente trocar experiência. É tão válido, é tão importante essa troca, né, para todos nós. Então, sejam todos bem-vindos e que este seja um excelente encontro. Passo a palavra. Agradeço as palavras da nossa querida diretora Yara, né, que está sempre com a gente também, né, em tudo que a gente realiza na escola. Agora eu vou passar a palavra para a nossa querida supervisora Evelise, que vai estar lendo um texto para todos nós aqui, para acrescentar o nosso ATPC de hoje aqui. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Cumprimento o dirigente, Luciano, grande amigo. Cumprimento a senhora Cíntia, da Secretaria da Educação. Cumprimento o Eugênio, diretora Yara. Cumprimento todos vocês, professores queridos. E a nossa palavra hoje é uma palavra do fundo do coração, uma palavra sobre gratidão. Eu acho que não existe hoje uma palavra que seja mais convincente no nosso trabalho, que seja gratidão. Gratidão por todo o trabalho que vocês, professores, fizeram durante o ano. Gratidão por todos vocês, professores, coordenadores, que incessantemente trabalham sem horário, né, Eugênio? O WhatsApp de manhã, tarde e noite, e, enfim. Mas nós temos um propósito muito grande, que é o ser humano, que é a criança, que é o aluno. E eu, que sou do Grêmio Estudantil, a minha gratidão é em dobro, né? Porque vocês fazem do Grêmio, mobilizam, utilizam o Grêmio para mobilização, utilizam para tudo. Então, minha enorme gratidão em nome da diretoria de ensino de tudo, tá bom? Bom, então aqui fica um recadinho do grande Roberto Shinyashin, que ele fala sobre superar as barreiras. Supere suas barreiras. Para realizar nossas metas, precisamos vencer vários tipos de obstáculos que a vida nos impõe. Barreiras como falta de dinheiro, falta de tempo, excesso de estresse, entre outras dificuldades
que põem à prova a nossa força de vontade e nos fazem dar ainda mais valor às nossas conquistas. Dificilmente algo que não demandou suor e empenho gerará prazer igual à conquista de algo que nos deixou diversas noites sem dormir. Portanto, busque ver nas barreiras impostas pela vida algo que lhe fortalecerá e transformará a realização de seus sonhos em algo ainda mais especial. Olhar para trás e enxergar uma trajetória aberta em meio às dificuldades faz da sua conquista algo admirável e prazeroso. Os medíocres, aqueles que fazem apenas o que é comum e corriqueiro, têm imensa dificuldade em enxergar que por trás de toda dificuldade há uma oportunidade única. Portanto, encare as barreiras da vida com bom ânimo e determinação. São elas que fazem com que os objetivos maiores sejam alcançados apenas por aqueles que têm disposição e energia para enfrentar o caminho das pedras. São elas que fazem aflorar os verdadeiros campeões. Tenha confiança e siga em frente. Faça valer a sua determinação, acima de todos os medos e dúvidas que tentam assombrá-lo. Então, em nome de todos da diretoria Região de Itu, eu quero agradecer profundamente o trabalho, desejar sucesso ao Eugênio e dizer para vocês, professores, muito obrigado. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Obrigado. Passo a palavra. Evelise, ficamos muito gratos, né, por esse texto aí. E eu acho que em destaque a gente poderia fechar aí, né, que se a gente tiver confiança em seguir em frente, faça o valor de sua determinação acima de todos os medos e dúvidas que tenham, né, que tentam assombrá-lo. Eu acho que toda essa coragem que a gente está tendo, né, que nós tivemos e estamos tendo ainda esse ano, eu acho que engrandeceu muito nós agora nessa caminhada que nós estamos tendo. Reinaldo, por favor. Bom, pessoal, vamos fazer um combinado, né? Hoje nós vamos estar apresentando para vocês aqui esse desdobramento de matemática, recuperação e aprofundamento, né, da Escola Estadual Professora Otília de Paula Leite, né? Nada diferente do que nós apresentamos durante o ano dos nossos ATPCs. Então, nós vamos fazer um combinado no qual os professores da Escola Otília vão ficar com os microfones abertos, tudo bem? E aí os demais, né, eu peço a gentileza para vocês fecharem o microfone, tudo bem? Eu agradeço o convite, né? Eu digo a vocês que nós estamos ainda no processo de aprendizagem. Até eu conversei hoje com o Reinaldo, né? Eu falei, nossa, Reinaldo, a gente deve muito ao núcleo pedagógico, tudo que vocês vêm fazendo pela gente, né? E a gente tentar fechar o ano agora com chave de ouro, né? Que a gente possa iniciar no ano de 2021 toda essa linha que nós conseguimos adquirir até agora. Tudo bem? Aqui nós estamos apresentando para vocês, né, os participantes, né, ativos da nossa reunião. Peço desculpa se alguém não está fazendo parte, né, desses nomes aqui, tá? Mas é de grande agradecimento. Reinaldo, por favor, pode seguir. Bom, nós começamos hoje o nosso trabalho da TPC, né? Hoje nós estamos na semana B, onde os professores acompanharam pelo canal do Centro de Mídias, né? Cada professor direcionado à sua turma. A Escola Otília, como que ela organizou? Então, nós tivemos na organização, já no processo de atribuição, onde a direção ela atribuiu o maior número de salas, né, para cada professor, para que a gente pudesse organizar essa linha matemática e de outras disciplinas também, né? Então, nós temos aqui a nossa professora Márcia, né, que é a professora do nosso 6º ano. Márcia, seja bem-vindo, tá? Obrigada, bom dia. Bom dia, Marcinha. 7º ano o professor Fernando, 8º ano o professor Alain, tá? O 9º ano a professora Sueli, né? A primeira série a professora Sueli também, que a gente faz algumas divisões na reprise junto comigo, tá? Quando a gente tem aí a semana B. O professor Gilmar, que ele é responsável por todo o ensino médio e também é nosso facilitador, tá? Então, a nossa organização, ela começou hoje pela manhã, né? Nós já tivemos no canal do Centro de Mídias e hoje a gente vai estar aí estudando aí a nossa atividades, né, de número 3, voltada aos anos finais e ao ensino médio. Reinaldo, por favor.
Bom, antes de nós darmos início, né, à nossa pauta de formação de número 6, como é de costume no nosso ATPC, a gente faz o processo de contextualização da semana A. Pessoal, estou um pouco nervoso, mas faz parte, tá? Daqui a pouco eu já fico mais calmo aqui. Então, eu acho que é importante a gente fazer esse processo de contextualização. Por quê? Porque a gente vai verificar o que já foi dado na semana anterior, tá? Nos sextos anos, que nós verificamos na semana passada, que nós trabalhamos frações, e nós temos aí a habilidade 7, tá? E a habilidade 24. Nos sétimos anos, nós trabalhamos as representações geométricas e cálculo mental, aonde nós tivemos aí a habilidade do sétimo ano A1 e a habilidade do número 5. Nos oitavos anos, nós trabalhamos a probabilidade, gente. A probabilidade que entra na habilidade 4 e na habilidade 30. Nos nonos anos, nós temos aí as habilidades 8 e habilidade 2, tá? Para a gente poder entender um pouco isso, a gente não pode esquecer da situação de aprendizagem, tá? Que a gente considera a 2 e a 3 também, tudo bem? No ensino médio, a gente trabalhou os cálculos e medidas e ângulos internos e polígonos, né? E nos segundos e terceiros anos, a gente trabalhou sobre as questões das progressões geométricas. Vale lembrar vocês, né, umas observações que nós tivemos durante o ano todo. Quando nós analisamos o SARESP da escola, na versão 2019, nós percebemos que todas as habilidades que nós consideramos priorizar, ela bateu com as habilidades essenciais que a Secretaria nos mandou, que a IFAP nos mandou. Então, a gente viu que bateu muito. Então, nós pegamos um alinhamento, né, desde o início, que nós já tínhamos desde 2019, onde o nosso PCNP Wagner, né, junto com a nossa equipe, ajudou a organizar todo esse processo, e nós percebemos que essa linha de trabalho que nós tivemos agora, ela não alterou muito, tá? Então, todas as habilidades essenciais que foram trabalhadas esse ano, elas foram basicamente as mesmas habilidades que não foram atingidas no SARESP versão 2019. Tudo bem? Então, aqui esse processo de contextualização, né? Reinaldo, por favor, podemos caminhar. Agora a gente vai entrar, né, na nossa pauta formativa de número 6 e aprofundamento, onde nós vamos estar envolvendo aí o ensino fundamental dos anos finais e o ensino médio de matemática, tá? Reinaldo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a pauta, né? A visão do percurso formativo dos professores, a retomada dos objetivos da transmissão de etapa, a retomada dos objetivos da transmissão de ano e série, né? Onde nós temos aí a sequência de atividades 3 e as aprendizagens necessárias para o desenvolvimento das habilidades essenciais vinculadas. Reinaldo? Bom, aqui nós já entramos na questão dos objetivos. Quando a gente fala nas questões dos objetivos, a gente já começa a fazer um alinhamento, né? Dentro das habilidades essenciais até o conteúdo que chega ao aluno, né? A forma que a gente vai ter a clareza para poder entender. Então, esses objetivos, eles são identificar e aplicar as medidas para as diferentes grandezas do cotidiano, identificar os diferentes significados de fração, parte todo, número, resultado da divisão, o quociente, medida, razão e operador multiplicativo. Identificar e aplicar a probabilidade clássica ou a frequentista. Identificar e classificar sistemas lineares com duas equações. Determinar as medidas de ângulos internos e externos de polígonos. Estudar progressão geométrica e estabelecer sua relação com a função exponencial. Reinaldo? Aqui nós vamos estudar aqui, né, o que cada série, né, representa os seus seguintes objetivos. Então, no sexto ano, nós temos aí identificar e utilizar as unidades de medida de comprimento, de massa, de capacidade, fazendo transformações e conversões possíveis entre elas. Do sétimo ano, aplicar os conhecimentos sobre números racionais, na forma fracionária e decimal, na resolução de problemas. No oitavo ano,
reconhecer a aplicação da probabilidade. Frequentista para resolver problemas em diferentes contextos. No 9º ano, utilizar a notação científica para representar números muito grandes ou muito pequenos. Ok? Agora nós vamos partir para os objetivos do ensino médio. Na primeira série do ensino médio, discutir processos de demonstração para a obtenção da soma das medidas dos ângulos internos de polígonos e também das medidas dos ângulos externos de polígonos. Na segunda série do ensino médio, deduzir e aplicar a fórmula da soma dos termos de uma PG finita e de uma PG infinita. Na terceira série do ensino médio, deduzir e aplicar a fórmula da soma dos termos de uma PG finita. Okay? Agora nós vamos entrar, para fazer um estudo sobre a pauta da escola, onde tem o seguinte objetivo. Nós temos aí, identificar as aprendizagens que permitem o desenvolvimento das habilidades essenciais vinculadas à sequência 3 para cada ano e série. Ok? Agora nós vamos entrar, já dentro das atividades do 6º ano. Nesse processo, como que nós trabalhamos? Os nossos professores, eles ficam trabalhando junto com o caderninho do aluno, tá? Para a gente fazer agora o processo de interação sobre as habilidades. Então, essa do ensino fundamental, 6º ano matemática, habilidade 24, aonde resolver e elaborar situações problema, que envolvam as grandezas, comprimento, massa, tempo, temperatura, área, seriam triângulos e retângulos, capacidade e volume, sólidos formados por blocos retangulares, sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais ou relacionadas às outras áreas do conhecimento. Agora, na sequência, nós vamos ter a professora Márcia, que estará interagindo com a gente essa atividade, que é a atividade da aula 1, da atividade 5, da página 69 do caderno do aluno. Márcia, bom dia, Marcinha. Bom dia, pessoal. Tudo bem, Márcia? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia, tudo jóia. Viu? Com relação a essa atividade 5, da página 69, do Aprender Sempre, trabalhando a habilidade de medidas, quando o aluno olha para uma situação dessa, como educadora, eu penso assim, meu aluno vem praticamente cru. O que ele pensa em medida, que a gente pensa em medida de aluno, é o que ele lembra em casa, que ele trabalha, um pai, um avô, medindo com uma trena, uma parede, medindo um bloco de cimento, ou para pintura de uma casa. A medição que ele tem é essa lembrança vaga. Cabe ao professor falando e direcionando todas as situações variadas de medida, de tempo, de temperatura, de capacidade, de massa, o sistema monetário, no tempo, o relógio, exemplificando para ele quando ele levanta, que de repente não é nem mais o despertador que toca, é o celular que toca. Já é uma unidade de tempo que ele está trabalhando, é uma situação de medida também. Quando ele toma o seu café da manhã, isso é medido de que jeito? Quando a mãe põe lá o café para fazer, ela usa quanto de água, ela usa quanto de açúcar, ela usa quanto de pó de café. Tudo é medida, tudo está sendo medido, são vários sistemas de medida. O dinheiro é uma situação de medida? Sim, é um sistema monetário de grandeza, de medida. Quando ele atravessa uma calçada, ele atravessa de uma calçada para outra, isso também se trata de uma medida. Quando ele está avaliando essa situação, ele está trabalhando em metros, vai de uma calçada para outra, quando vai de uma cidade para outra.
Cabe a nós, como educadores, estar lembrando para eles todas as situações variadas de medida e mais para frente as suas transformações. Nessa tabela específica, mostra e fala das variadas situações e grandezas de medida. E é aí que o aluno começa a interagir com a habilidade 24, que daí vem com certeza a cabeça dele, que ele já trabalha com isso no cotidiano da vida dele. Tudo, desde que ele se levanta até ele se deitar, ele está trabalhando com a medida. E é isso. O que eu queria dizer no final é que cabe a nós, como educadores, instigar o nosso aluno a associar o cotidiano vivido por ele e a matemática. Passo a palavra, Eugênio. Márcia, muito bem. O Rei, você pode dar Pode movimentar para a gente, Rei, por favor? Nessa linha aí, Márcia, você quer comentar alguma coisa? Ou o nosso facilitador, o Gilmar, vocês querem fazer algum comentário para fechar o 6º ano? Pode ser, Eugênio. Bom dia a todos. Gilmar, deixa eu apresentar o Gilmar. Pessoal, o Gilmar, ele é o nosso facilitador, tá? Onde a nossa equipe, a gente tem o Gilmar como facilitador, mas a nossa equipe, ela é muito participativa nos envolvimentos das habilidades, tá? Só para vocês entenderem. Então, a nossa equipe, quando surgiu esse esquema, né, da gente trabalhar aí na recuperação e aprofundamento, nós nos reunimos e a gente buscou um caminho único, né, para que todos pudessem aí estar fazendo essa divisão de conhecimento e essa troca de experiência, tá? Márcia, parabéns, viu, Márcia? Muito obrigado. Por favor, o Gilmar, por favor. Oi, pois não. Tranquilo, Eugênio. Valeu, obrigado, hein, Eugênio. Então, tá do lado aí, tá marcado em verde ali, né? Quando a pergunta é sobre a quantidade de algo, o que se quer saber? Por exemplo, a quantidade de xícaras de chá de água para o café, né? Ele não quer saber quantas xícaras eu coloquei, ele quer saber a quantidade. A quantidade é a medida, é a capacidade que cabe lá no recipiente, certo? Tá falando da capacidade. Quando ele fala ali, né? Quantidade de colher de pó, né? A quantidade também não é 3, 4 colheres, não é o número de colher, né? Tá falando, então, da capacidade. E naquela tabela anterior, pede para o aluno completar com isso. Acordei, que hora que acordei? Ele quer saber o quê? Do tempo, né? Aqui do pão, por exemplo. A gente sabe que para comprar o pão, né, a gente compra lá em qualquer lugar por quilo, é pesado, mas a gente não come em casa meio quilo de pão, não se fala assim no cotidiano, né? A gente vai lá e come, aliás, né? A gente compra lá por quilo, então a quantidade aí, então, está falando da massa, né? Isso está falando, né? A quantidade de combustível, quantos litros que eu vou colocar, eu quero saber a capacidade que aquele recipiente tem para colocar aquela quantidade. Era isso que a gente está tentando, deveria passar para os alunos, né? E era isso que a atividade está propondo que seja feito com os alunos. Perfeito, Gilmar. Agradeço também. Rei, vamos dar um pulinho para o 7º? Agora nós vamos entrar, então, na situação de aprendizagem 3 aí do 7º ano, né? Nós estamos falando aí as habilidades essenciais. Então, ensino fundamental do 7º ano, matemática, habilidade 5, ler, interpretar e resolver o mesmo problema, utilizando diferentes algoritmos. E a próxima habilidade, que é do ensino fundamental, do 7º ano também, matemática, habilidade 6, reconhecer as resoluções de um grupo de problemas que tem a mesma estrutura, podem ser obtidas utilizando os mesmos procedimentos. Rei? E aí nós temos a atividade, né, situação da aprendizagem, onde eu passo a palavra agora para a nossa querida professora Sueli. Olá, bom dia a todos. Bom, então aqui nessa situação aí de aprendizagem, a gente está trabalhando com as frações, né? E fração, geralmente, não é tão fácil aí para os nossos alunos, para eles compreenderem o que é 1/3, 3 décimos,
2/6, né, que fala aqui nessa situação problema. Então, para ele é um pouquinho complicado. Então, como que eu posso passar isso para os meus alunos, né? Eu gosto muito de trabalhar com as barrinhas Cuisinart, ou barrinhas coloridas, né? Muita gente conhece assim. Através dessas barrinhas, ele consegue visualizar no concreto o que é um terço, o que significa um terço, né? Então, são barrinhas que você pode recortar com papel colorido, né? Para facilitar a visualização, você consegue cortar em tamanhos iguais, né? Para que ele consiga perceber a quantidade de cada fração. E assim se torna muito mais fácil para ele compreender, né? E nem no caso da situação que está apresentando aqui, o salário de Carlos é de R$ 990. Então, como que eu vou mostrar para ele o que é um terço de 990? Então, eu posso, através dessas barrinhas, fazer com que ele perceba, né? E detalhe, lá na pergunta final, diz, sobrou dinheiro do salário dele nesse mês? Então, quando ele compara com as barrinhas coloridas, ele consegue perceber lá embaixo se vai sobrar um espacinho da barrinha, né? Das barrinhas coloridas recortadas de papel que eles vão colocar lado a lado. E aí, facilita bastante a compreensão de fração. Pode passar. Pode passar, Rei. Isso, olha lá, o que eu estou falando é isso aqui, olha. Então, veja, eu tenho aqui no salário de Carlos, eu considero como todo referência, certo? Daí o aluguel, 1/3. O que é 1/3 do salário dele? Então, diante das barrinhas, eu posso recortar, né, com os meus alunos, 1/3 desse salário. 3/10 com alimentação. Então, o que é 3/10? É pegar 3 partes num total de 10. E assim eu vou seguindo. Daí, lá no final, aqui na última barrinha, eu coloco tudo junto. E ele vai ver o que vai sobrar aqui, está em vermelho, né? Essa, então, é uma representação geométrica que eu considero o mais essencial para que os alunos consigam entender o que é fração. Pode passar. Sueli. Isso, daí aqui, olha, tem o cálculo aí das frações, né? Depois que ele conseguir visualizar, aí sim eu posso entrar com o cálculo. Vai ficar muito mais claro para eles, né? O cálculo mental, sem visualizar, se torna mais difícil, na minha opinião. Então, eu costumo trabalhar com o concreto primeiro, e aí sim o cálculo mental vai se formar na cabeça dele. Agora eu sei o que é 1/3, né? E aí, para finalizar, você trabalha aí com o cálculo das frações, né? Daí vem denominadores diferentes, né? Na onde a gente tem que fazer todo o essencial também, né? Usar a nossa lousa, o nosso giz de sempre, que vale muito a pena também. Então, era essa mensagem aí que eu queria passar através dessa situação-problema. Sueli, muito obrigado, viu, Sueli? Ótimo, viu? Parabéns mesmo, tá? Agora nós vamos caminhar, nós vamos para a situação de aprendizagem. Tem mais um item aqui do 7º ano. Sim, eu já falei antes, nós trabalhamos com essa situação de aprendizagem aí com três processos, né? Representação geométrica, cálculo com frações e cálculo mental. Então, eu já respondi isso, né? O que eu considero mais importante, né? O que é melhor para que o aluno aprenda o que é o conceito de fração. Primeiro, a representação geométrica com concreto. Depois, sim, eu procedo para o cálculo das frações e o cálculo mental. Então, as 3 situações aqui são importantíssimas, né? Desde que eu trabalhe passo a passo. Tá bom? Pode seguir, gente. Obrigado, Sueli, muito obrigado. Agora nós vamos, então, para a situação de aprendizagem 3 do 8º ano, né? Vamos ler para vocês as habilidades essenciais. Ensino fundamental, 8º ano, matemática. Habilidade 4. Resolver e elaborar situações problema.
envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais. Próxima habilidade do ensino fundamental, aquela casa aí, né, que é o 6º ano, que casa com o 8º, que é calcular a probabilidade de um evento aleatório, expressando-a por número racional, forma fracionária decimal e percentual, e comparar esse número com a probabilidade obtida por meio de experimentos sucessivos, reconhecendo e aplicando o conceito de razão em diversos contextos, proporcionalidade, escala, velocidade, porcentagem, etc. Rei? Agora eu passo a palavra para o professor Gilmar. Opa, tava desligado aqui. Vamos lá então, né? Considere o experimento aleatório. Um casal pretende ter 3 filhos. Assinale com V verdadeiro ou F de falso as afirmativas a seguir. Aí tem lá, né? A probabilidade de que o casal tenha 2 meninas e um menino é de 37,5%. A segunda, né? A probabilidade que o casal tenha pelo menos um menino é de 87,5%. E a probabilidade de todas as crianças serem do mesmo sexo é de 50%. Então, nessa atividade, o material, o caderno aluno propõe que ele construa um diagrama, do jeito que ele achar melhor. Pode ser uma tabela, um diagrama de árvore, porque isso já pressupõe que ele tem um conhecimento de como é feito isso em atividades anteriores, né? E deixar que o aluno fique à vontade para fazer o que ele achar melhor, né? Se ele construir um diagrama de árvore, né, como eu fiz aqui, eu acho mais fácil, né? Ele vai ver que existe 8 possibilidades do casal ter 3 filhos, né? 8 possibilidades, né? Tá faltando uma parte aí, Eugênio? Tá, o Rei, muda aí, Rei, vamos ver. Para você tá com essa parte aí? Você tá com o caderno do aluno, Gilmar? Não, tô acompanhando aqui, mas tá faltando. Volta na página. Ei, pode. Isso, no 8º, isso. Volta. Pode. No exercício. No exercício. Uma à frente, Rei. Isso. Ah, tá. Então tudo bem, né? Ele fala que é ter 3 filhos. E, montando a árvore de possibilidades, ele vai descobrir que existe 8 possibilidades. Menino, 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 menina e menino. Fazendo essa árvore lá, ele vai descobrir as 8 possibilidades. Então, ali, ele vai descobrir, então, já a ideia de parte sobre o todo, né? Que volta a falar de fração. E esse exercício tem uma gama muito ampla de atividades que pode trabalhar com o aluno. Já que estamos falando de recuperação, você pode estar falando sobre fração, sobre divisão, né, sobre porcentagem. Então, por exemplo, lá, no que eu fiz aqui, então tem o todo meu, são 8 possibilidades. E a probabilidade de um casal que tenha 2 meninas e um menino, ele pergunta lá se é de 37,5%. Então, olhando na tabela que ele fez lá, ele vai descobrir que existem 3 possibilidades, certo? Daí fica 3 sobre 8. Então, ele vai fazer a divisão e ele já vai achar o resultado aí, né, em decimal. Você vai trabalhando, então, a divisão, número de decimais. E se você passar isso para porcentagem, para chegar no que ele quer lá, né? Ou você, né, multiplica, né, divide 3 por 8 e multiplica por 100. Ou você pode usar 100, né, 3 vai dar, dividir esse cálculo aí vai dar 0,375. Se eu deslocar 2 casas ali, a vírgula, né, lembrando de anos anteriores, eu vou ter lá um valor de 37,5%. Se eu estou usando uma calculadora, que ele fala lá em tecnologia, ou o próprio celular, que eles adoram fazer isso, né? Eu vou estar, então, dividindo 3 dividido por 8, vai dar 0,75. Eu multiplico por 100, e eu vou chegar na porcentagem lá, que é 37,5%. Portanto, esta atividade é verdadeira. Ali embaixo, a probabilidade que o casal tenha pelo menos um menino é de 87,5%. Então, fazendo essas, olhando de novo na tabela, ele vai ver que existem 7 possibilidades,
7 possibilidades, se eu não me perdi nas minhas anotações aqui. Eu vou dividir também 7 por 8, vou multiplicar por 100, vai dar 87,5, que também é verdadeira. A de baixo lá, a probabilidade de todas as crianças serem do mesmo sexo é de 50%. É a ideia lá, né? Só que você tem só 2 possibilidades, né? Ou menino, 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 né? Ou menina, menina, menino. São 2 possibilidades em 8, né? Fazendo esses cálculos, vai dar lá 1/4, né? E eu transformando isso lá, dividindo depois e multiplicando lá por 100, eu vou achar que é 25%. Portanto, essa atividade é falsa. Esse exercício, ele abre um leque de você fazer um monte de revisão, você conhecer o seu aluno, você ver qual a dificuldade que ele tem, né? Porque exige aí que ele saiba trabalhar com decimal, com divisão, né? Transformar isso em porcentagem, né? E, além de tudo, fazer o diagrama de árvore ou a tabela, ou como ele achar melhor, que tem infinidade de jeito de resolver o exercício, né? É um exercício muito interessante e vale a pena ser explorado, e deixando sempre que o aluno seja o protagonista, né? Que ele ache o jeito melhor para fazer o exercício. É lógico que você vai interferindo, vai estar dando dica o que você acha que seria mais fácil, mas, de repente, para ele não é aquilo, e o que ele achar que deve ser feito, desde que chegue na resposta, é o que interessa para a gente, né? Eu acho que é essa a ideia que o exercício vem passando para o aluno. Imediata para as pessoas. Perfeito, Gilmar, perfeito. Rei, você quer mudar? Antes de nós darmos continuidade para a habilidade do 9º ano, acho que uma coisa importante que a gente tem que ressaltar agora, que o professor Gilmar colocou para nós, sobre a questão do aluno ser o protagonista. Realmente ele tem que ser o protagonista mesmo. Então a gente tem que buscar vários caminhos, né, de aprendizagem, várias possibilidades. Aí eu acho que a gente vai atingir os nossos objetivos. Para você no WhatsApp agora de pouco, tudo bem? Oi? Viu? Deixa eu falar, que acho que é mais fácil falar assim do que ficar falando por WhatsApp. A minha moto, ela parou no final de semana. Pessoal, por favor, tem alguém que está com o microfone aberto. Só que ela continua falhando. Eu tô achando que está com sujeira no carburador e... Obrigado. Bom, pessoal, vamos então agora para a nossa situação de aprendizagem 3, né, do 9º ano, habilidades essenciais, né? Então, nós temos aqui do 8º ano de Matemática 02, que é resolver e elaborar situações-problema, usando a relação entre potenciação e radiciação, para representar uma raiz como potência de expoente fracionário. E a próxima habilidade do ensino fundamental do 8º ano matemática, habilidade de número 8, resolver e elaborar situações-problema que possam ser representados por sistemas de equações de primeiro grau com 2 incógnitas e interpretá-los, utilizando, inclusive, o plano cartesiano como recurso. Rei? Agora eu vou passar a palavra para a nossa professora Sueli. Vamos lá, então. Bom, gente, aqui, então, a gente tem uma pergunta, né? Qual das questões usar para que os estudantes mobilizem os conhecimentos que já têm e instigar uma investigação sobre a potenciação? Bom, então, partindo aqui do pressuposto que eles já têm esse conhecimento do que é uma potência, né? Então, eu quero analisar essas 3 situações aqui, olha. O objetivo dessa situação é instigar o aluno a investigar, né? Eu tenho que estimulá-lo a ter curiosidade por que são respostas diferentes, embora elas pareçam iguais. Opa, sumiu aí a tela para mim, gente. Reinaldo. Rei. Volta, Rei. Precisa voltar. Isso. Isso aí, obrigada. Então, por exemplo, dá uma olhadinha na primeira situação aqui, olha. A multiplicação 2 vezes 2 pode ser escrita como 2 ao quadrado? Sim, ela pode, né? Claro. Só que, para o aluno, o que eles costumam a fazer? Multiplicar a base pelo expoente em qualquer situação.
Então, ele vai falar assim, 2 vezes 2 é 4. Então, é lógico que eu vou multiplicar a base pelo expoente, que vai dar 4. Pronto, acabou o assunto, né? Mas, olha de baixo. Se podemos escrever que 4 mais 4 mais 4 significa 3 vezes o número 4, ou seja, eu estou repetindo o número 4 3 vezes. Então, por que eu vou escrever 4 vezes 4 vezes 4, ou seja, 4 ao cubo, e as respostas serão diferentes? Então, ao meu ver, essa situação 2 é muito pertinente para eu trabalhar com os meus alunos, porque serão resultados diferentes, né? Veja, 4 mais 4 mais 4 dá 12. Beleza. Ué, mas 4 vezes 4 vezes 4 não vai dar 12, professora? Eles vão ficar curiosos, eu tenho certeza disso. Então, aqui, a partir da situação 2, eu vejo como uma excelente oportunidade para que eu consiga despertar a curiosidade nesses alunos, certo? Então, eu trabalharia instigando eles através da situação 2. Pode passar, Rei. Aqui já foi, tá? É o que eu já respondi lá anteriormente. Tudo bem, então eu vou fazer a retomada, né? Volta um pouquinho, Rei, do 9º ano, por favor. Deixa só eu falar sobre essa retomada do encontro passado, né? Verificar as informações contidas no enunciado, analisando os dados fornecidos e sua coerência com o contexto. Analisar o gráfico apresentado, comparando-o com os dados do problema e verificando sua adequação. Comparar significado dos pontos de encontro das retas com os eixos das retas entre si. Caso houver, para que tanto o texto como o gráfico sejam representantes exatos um do outro. Então, a gente sempre procura nos ATPCs, a gente está retomando, né, mesmo as situações de aprendizagem. Foi até sobre a questão da flexibilização que nós fizemos hoje, né? E para a gente acompanhar também o desenvolvimento das atividades que são passadas pelo aluno e fazendo acompanhamento também, tá? Rei, por favor. Agora nós vamos entrar, então, no ensino médio, né? Na primeira série do ensino médio, situação 3, a habilidade essencial. Então, a habilidade essencial da primeira série que é o ensino fundamental do 7º ano, matemática, habilidade 27, calcular medidas de ângulos internos de polígonos regulares, sem o uso de fórmulas, e estabelecer relações entre ângulos internos e externos de polígonos, preferencialmente vinculadas à construção de mosaicos e de ladrilhamentos. Rei? Agora eu passo a palavra para o professor Gilmar. Bora lá, então. Esta atividade, né, que foi trabalhado hoje no Centro de Mídia, na parte da manhã, né, e, aliás, todas as atividades do ensino médio que eu estou acompanhando está relacionado com o Centro de Mídia, e eu estou percebendo um esforço muito grande da parte da diretoria do Centro de Mídia de alinhar o material com o caderno do aluno, e estou achando bastante interessante. Então, essa fala que eu vou falar aqui agora já foi dita com outras palavras, é lógico que a gente tinha preparado e falou hoje também pelo professor Marcos. Aliás, eu fiquei impressionado com a frieza, a capacidade que ele tem de trabalhar isso, né, o jeito que tem de transmitir, com a facilidade, com a simpatia muito grande. Fiquei muito feliz e gostei muito de como ele trabalhou também aquela apresentação de slide de lá, que eu pretendo aprender a fazer aquilo e pretendo usar de imediato. Achei muito bacana. Tinha visto outras vezes, mas não com o olhar que eu vi hoje, né? Achei muito interessante. Né? Como eu teria que falar aqui hoje, que eu estou aí tremendo até agora, eu achei que aquilo lá vai me ajudar bastante. Vamos lá, então, né? De novo, né? Então tem atividade lá. Eu não consigo ler, que está muito pequeno aí, Eugênio. Deixa eu pegar aqui. Para esta atividade, você deverá seguir os seguintes passos. Primeiro passo. Numa folha avulsa, desenhe um triângulo qualquer, destacando em cores os 3 ângulos
internos, podendo ser do tamanho que você quiser. Aí ele passa os exemplos. Aí no segundo beleza. passo. Tá. Tranquilo, Eugênio, já peguei aqui, já. Então, né, gente, é uma atividade super interessante, eu acredito que todos os professores de matemática já fez essa atividade usando esse mesmo método aí, né, que é para provar, né, que os ângulos internos de um triângulo qualquer mede 180 graus, né. Então, ele pede para você pegar um triângulo qualquer, pintar, né, como está o exemplo aqui, né, pintar cada ângulo de cor diferente, e depois você cortar ele em 3 outros triângulos e fazer aquela montagem que está ali ao lado, né? E você percebe, embora olhando ali assim, para quem gosta de matemática, está vendo claramente que aquele é um ângulo de 180 graus, pelo desenho ao lado ali. Mas para quem tem dificuldade, como ficou um pouquinho deslocado, foi uma observação que a minha família fez para mim hoje, né? E eu fiz de novo, eu reproduzi no papel, mas se você pegar o compasso e medir a mesma distância para todos eles, vai dar a marcação aí dos 180 graus bem certinho, fica muito bonito e fácil de entender, né? É um jeito de provar, né, para os alunos mostrar na prática que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem 180 graus. O próximo slide, por exemplo, por favor. Isso. E ele pede para você fazer a mesma coisa, só que agora com um quadrilátero qualquer, né? Tem lá todas as possibilidades ali, losango, retângulo, né? E você vai fazer a mesma coisa, vai pintar, mais uma vez, né? Se você colocar a medida dos ângulos ali, né? Com o compasso, com a mesma medida, vai dar uma circunferência bem redondinha, bonitinha, que não vai deixar dúvida nenhuma que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Virando a página. Próximo slide, por favor. Tá. Então ele fala para você, no exercício, quando para você fazer com outras figuras, com 5 lados, com 6 lados, né? E ele fala para você deduzir, né? Você percebeu que existe uma relação entre o número de lados de um polígono e a soma de seus ângulos internos? Sabendo disso, complete a tabela a seguir. Essa tabela está incompleta aí no caderno do aluno, está um pouquinho diferente. Tá? Não sei se tem a próxima slide aí hoje. Próximo está a tabela completa lá. Então, aí já entra na segunda. É que quando nós puxamos da IFAP, ela vai até aí mesmo. No caderno do aluno que nós percebemos que está diferente, Gilmar. Tá, no caderno do aluno, ali embaixo de polígonos, tem lá, né? Já foi dado para os alunos, né? Triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono e octógono. E no número de lados ali, ele já tem dado para o aluno 3 lados, triângulo, 3 lados. E no n-2, tá assim, 3 menos 2 igual a 1. Sugere, então, que eu vou pegar o número de lados, 3 menos 2 vai ser 1, certo? E n menos 2 vezes 180, o n menos 2 a gente já fez ali que é 1, vezes 180, 180. Então, a soma dos ângulos internos é 180 graus. No quadrilátero, né, que tem na sequência lá, são 4 lados, né? Então, para o aluno deduzir pela primeira linha o que é feito com os demais, com o quadrilátero, com o pentágono, com o heptágono, mas já está bem, dá para deduzir legal, né, que se é n menos 2, e se eu tenho o quadrilátero, que é 4 lados, vai ser 4 menos 2, vai ser 2, 2 vezes 180, 360 graus, que a gente já tinha provado nos exercícios anteriores, certo? 360 graus. O pentágono são 5 lados. 5 menos 2, 3. Para a próxima coluna. 3 vezes 180, 540. Então, é para o aluno deduzir, né? Para ele tentar deduzir essa fórmula dos ângulos internos, soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. Então, lá no exercício do caderno, já tem umas colunas completas, alguns números, tem que falta completar alguma parte e fica fácil de deduzir. Lembrando, né, que o aluno tem todo o direito de escolher o jeito que ele quer fazer, é o protagonismo do aluno aí, né, é o raciocínio dedutivo, e tem muitos alunos que podem fazer isso de outra forma, né. De repente é interessante para a gente pedir para o aluno
como que ele descobriu isso, né, e passar para os demais da sala. Se ele conseguiu fazer como está no caderno, ótimo, que é o que se espera que ele faça, mas com certeza vai ter vários alunos com outros meios de fazer isso aí, e vai estar chegando na mesma resposta. Próximo, por favor. Essa situação... Você quer ler, Gilmar? Posso ler? Pode ler, por gentileza, Eugênio. Posso ler? Então, vamos lá. Sim. Então, nós vamos ver aí a nossa próxima situação de aprendizagem, que é da segunda série, né? As habilidades essenciais. Compreender o significado da soma dos termos de uma PG infinita, razão de valor absoluto menor que 1, e saber calcular tal soma em alguns contextos físicos ou geométricos, onde ele relata aí na página 35 da matriz de habilidades, aprender sempre. Conhecer as características principais das progressões geométricas, expressão do termo geral, soma do N primeiros termos, entre outras, sabendo aplicá-las em diferentes contextos. Saresp-A, né? Gilmar, passa a palavra. Então tá lá, né? Deduzindo e aplicando a forma da soma dos termos de uma PG finita em contextos diversos. O objetivo da aula é compreender o significado da soma dos termos de uma PG finita, calcular a soma dos termos de uma PG finita em contexto físico e calcular a soma dos termos de uma PG finita em contextos geométricos. Esta aula é 5.6 da página 51 do caderno do aluno. Próximo. Bom, ele fala, dado uma PG finita qualquer, com N elementos, A1, A2, A3, AN, temos que a soma desses N elementos será feita da seguinte forma. Então, dá para perceber que ele não quer que você use a forma tradicional, né? Ele quer deduzir uma forma, e que ele usa essa mesma aí, ó. A soma, ele quer que você soma o A1, mais o A2, mais o A3, e assim por diante. Certo? Essa atividade é aula 5.6, atividade 2, página 52 do caderno do aluno. Então, né, ele quer induzir ao aluno a chegar na forma, ou desenvolver uma forma. Gente, eu garanto para vocês que não é fácil deduzir forma, eu não acho muito fácil. Já tem que ter um hábito já de deduzir, um hábito de pensar, né? Mas não é impossível, nossos alunos, muitos deles conseguem fazer sem grandes dificuldades. Próximo, então, por favor. Só lembrando que essa atividade, ela vale para o segundo e para o terceiro ano, tá? Agora adotamos que, como razão dessa PG finita, escreva cada termo a partir do segundo em função do primeiro. Ou seja, bom, a nossa PG, ela começa no A1, né? E o próximo termo vai ser sempre A1, o anterior vezes a razão, né? Então, o que eles espera-se que o aluno faça, né? Ele vai fazer, então, que o próximo termo então, vai ser A1 vezes a razão. Então, deduzindo uma forma. O terceiro termo vai ser o segundo termo vezes a razão. Só que o segundo termo já é A1 vezes a razão, e agora vezes a razão de novo. O terceiro termo vai ser o segundo, né? Aliás, o segundo vezes a razão de novo. Então, dá para deduzir, né, que, botando no segundo termo, se o segundo termo é A1 vezes a razão, e o terceiro é A1 vezes a razão, eu posso deduzir que isso é A1 vezes a razão ao quadrado. E assim por diante. O próximo, A1 vezes a razão ao cubo, a razão à quarta. E é isso que se pede no caderno, é isso que se espera do aluno, né? Escrevam a soma dessa PG genérica de acordo com a escrita da alternativa B. Bom, voltando lá naquele texto, ali, como ele gostaria que fosse feito, como é proposto para o aluno, né? Então, a soma é o A1 mais o A2. O A2 é A1 vezes a razão. E o outro próximo termo é o A1 vezes a razão ao quadrado. E é para montar essa continha. Se fazer um exercício com o número, ele vai pegar todos esses números
e vai somar mesmo no final, não é para usar a fórmula, né? E ele vai deduzir, né? A ideia seria ele deduzir que se o primeiro termo, né, é A1 e o segundo é A1 vezes a razão, olha lá, a razão é elevada ao expoente 1. O terceiro termo é 1 vezes a razão elevado ao quadrado. Então, está sempre assim, ó, A1 vezes a razão elevada à posição que ele encontra, que é o N menos 1, né? A ideia é que o aluno chegue até esse ponto para resolver o exercício. Confesso que não é muito fácil, eu não acho muito fácil isso, mas eles têm capacidade de fazer sim. Isso eu estou falando da questão da letra B, certo? E ali ele fala, né, escreva a expressão da soma encontrada na alternativa B, multiplicando ambos os lados pela razão Q, e utiliza as propriedades distributiva, comutativa e associativa das operações necessárias para encontrar uma solução final. Então, ele espera-se que o aluno, né, não é que ele espera, a proposta do exercício, né, é que o aluno, com base no que ele tem de conhecimento do que é uma PG, do que é uma razão, como que eu encontro a razão, como que eu encontro o último termo, ou o primeiro, como que eu já deduzi como se faz a soma, que a gente consegue chegar no termo geral desta PG, ou uma forma alternativa que eles possam encontrar. É isso, gente, por enquanto. Beleza, não sei se foi claro. Perfeito, Gilmar, perfeito. Tô sentindo falta de uma lousa para eu riscar, tá falando, sabe? Eu tô falando muito vago aqui, acho que eu não tô conseguindo expressar legal. Tô sentindo falta da velha lousa para explicar melhor. Quem sabe da próxima vez a gente não pensa em alguma coisa assim, né, Gilmar? Da gente poder estar montando alguma coisa. A gente atormenta o Reinaldo aí pra gente elaborar isso aí. Preciso falar com o Reinaldo aí. Então tá jóia. Rei, vamos lá? Bom, agora nós vamos entrar, então, na situação de aprendizagem, né, da terceira série do ensino médio, né? Compreender o significado da soma dos termos de uma PG infinita. Razão de valor absoluto menor do que 1. E saber calcular tal soma em alguns contextos físicos ou geométricos. Está localizado na página 35 da Matriz de Habilidades Aprender Sempre. E aí, habilidade envolvida no SARESP e na AP, né? Conhecer as características principais das progressões geométricas, expressão do termo geral, soma dos N, primeiros termos, entre outras, sabendo aplicá-las em diferentes contextos. Bom, aqui a gente vai fazer uma retomada. Gilmar, você quer comentar alguma coisa? Volta um pouquinho, por favor, o Rei. Você quer comentar alguma coisa dessas habilidades, né? Lembrando que nós tivemos aí várias habilidades do SARESP, como eu falei para vocês no início, né? Quando a gente observa as habilidades essenciais enviadas pela Secretaria, e a gente faz o levantamento das habilidades que nós não atingimos no SARESP, a gente percebe, né, que elas estão ali batendo, né? Toda essa parte que nós vimos hoje, até quando nós comentamos na nossa pauta formativa de número 5, né, os nossos professores já tinham comentado sobre isso, né, sobre a questão, eu achei até de modo inteligente, né, de todo esse processo, né, da Secretaria em trabalhar as habilidades essenciais, ou seja, a maioria, né, eu acredito que todas as escolas, né, necessitam trabalhar um pouco mais essas habilidades, onde a gente pega o resultado do SARESP e a própria AP que nós trabalhamos nesse ano, né, a gente percebe que houve esse encaixe, né. Gilmar, sobre essas habilidades essenciais aí, eu acho que você já fechou, você quer comentar alguma coisa? Que nós não temos a atividade aí do terceiro ano, tá? Eugênio, a soma dos, a soma dos termos de OPG infinito, né? Ele fala que é de razão de valor absoluto menor do que 1. Então, eu estou falando aí de coisa assim, tipo 1 sobre 10 elevado a n, né? Então, para cada valor que eu aumento de n, eu vou deixar o número cada vez menor. E quando se faz um cálculo desse, vai tendendo, né, para o infinito. Então, vamos dar até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, o ensino médio trazia ainda os cálculos de limite no terceiro ano, né? Daí usava muito isso, o limite tendendo a zero, o limite tendendo ao infinito, né? Porque cada vez que você aumenta
o valor de n, que o n é o expoente de, por exemplo, 1 sobre 10, que ele fala que é um número menor do que 1, então, se 1 sobre 10 elevado a 1, perdão, gente, desculpa aí que eu tô com uma tosse aí. Imagina. Tô tratando aí, tá? Fica tranquilo que eu tô, não pega não, tá? Não pega não. Então, voltando lá, né? Menor do que 1, que é 1 sobre 10, por exemplo, né? Toda vez que eu aumento lá, por exemplo, se for elevado a 1, vai ser 1 sobre 10 mesmo, 0,1. Se for elevado ao quadrado, vai ser 1 sobre 100. E cada vez o número ficando menor. E para somar esse número, ele tende para o infinito, depende de que valor você quer chegar, né? Ele tende ao infinito, tende a zero, e isso nos remete ao cálculo de limite, uma introdução ao cálculo de limite. Perfeito, Gilmar. Perfeito. Reinaldo? Então, a gente vai dar uma retomada aqui, né? Nesse encontro aqui, onde nós pudemos tomar contato com os objetivos das pautas da etapa de série, né? Como foi apresentado para todos vocês aí. As aprendizagens necessárias para o desenvolvimento das habilidades essenciais e cada uma, né, das sequências da atividade 3. Os professores estavam pensando em formular algumas atividades parecidas no caderno, até como soluções diferentes, né, de aprendizagem, mas devido ao nosso tempo também, a gente procurou seguir totalmente a pauta alinhada, tá? Rei? E aí, né, finalizando também dentro da pauta, né, a gente fazer uma reflexão sobre as discussões aqui apresentadas, considerando em que medidas elas ampliaram, né, seu olhar para as habilidades essenciais abordadas e para as aprendizagens necessárias para seu desenvolvimento a serem tratadas nas sequências, né? Eu digo muito para os professores que eu tive uma aprendizagem muito grande esse ano aqui na área de matemática, muito porque eu sou da área de humanas, né? Mas sentimos os ATPCs tão técnicos, né? Que volta a gente, né? Voltar ao meu ensino médio lá, e a gente tem uma linha tão diferente, tão ampla, né? Uma diversidade de aprendizagem tão grande, e a gente vê bem favorável isso, tá? Por favor, Rei. Bom, pessoal, isso aqui que eu vou apresentar para vocês bem rapidamente, né? Que nós temos que cumprir horário, ainda tem algumas coisas, né? Esse é o alinhamento pedagógico da escola Professora Otília de Paula Leite, né? Então, hoje nós trabalhamos com o Classroom do Centro de Mídias, né? Nós temos algumas ações que nós temos paralelo aí, que é o nosso Google Forms, o Word, o Chat, o WhatsApp, né? O caderno que nós entregamos para todos os alunos, o caderno São Paulo Faz Escola, o caderno Aprender Sempre, né? Tudo isso daí foi entregue no físico para eles. Tanto a app 1 e a app 2 também nós entregamos no físico. E agora essa terceira app digital, que nós estamos seguindo o protocolo das datas, mas também na segunda-feira agora nós já adaptamos o Google Forms para que todos possam fazer, aqueles que estavam com dificuldade, né? E as atividades adaptadas para os alunos laudados, né? Que são os alunos que retiraram na escola. Então, esse é o nosso alinhamento, né? Que toda reunião, todos os ATPCs que a gente faz, a gente bate nisso, né? Os professores comentam alguma coisa, o que está dando certo, né? Devido ao tempo hoje, mas durante a semana nós já conversamos já sobre o nosso alinhamento, tá? Rei? Esse quadro aqui também é um quadro que eu apresento para os nossos professores em todos os ATPCs. É um quadro de buscativa, né? Onde ele relata para nós os números de alunos que ainda não atingiram as necessidades que nós estamos querendo, né? Então, essa tabela aí foi da última sexta-feira. Amanhã a gente acredita que essa tabela aí vai estar quase já concretizada, né? Foi um jeito no processo de nós estarmos ligando, né, a direção, a vice-direção, a coordenação, alinhado com os professores também, e foi uma organização também no físico, onde a gente fez o acompanhamento da entrega dos cadernos, e esses cadernos sejam devolvidos para escolas e entregues para os professores para correção, tá? Reinaldo, por favor. Essa habilidade prioritária, gente, do ensino fundamental de matemática, é um trabalho que nós começamos em 2019 e nós demos continuidade paralelamente com tudo que a EFAP nos forneceu, tá? Como eu falei para vocês, o nosso PCNP, o Wagner, né? Nós já tínhamos começado esse processo em 2019, onde
a cada mês a gente trabalhava uma habilidade necessária. Vocês percebam aí nessa habilidade na H25, né, onde fala de poligonais, né, usando malhas quadriculadas, não fugiu nada das habilidades que nós estudamos hoje, das habilidades essenciais, tá? Foi aquilo que eu falei para vocês. A tomada, essa linha, esse processo pedagógico que nós temos hoje, né, principalmente nesses cadernos que chegaram de português e matemática, a gente percebe que era um alinhamento de necessidade de todas as escolas, tá? Então, essa habilidade é do 9º ano. Rei, vamos para o ensino médio aí. Vamos apresentar a habilidade aí do ensino médio. E essa H18 aí, essas propriedades fundamentais de polígonos regulares, né? Que é uma das nossas metas, né? Eu acredito que não seja só da escola Otília, mas da maioria das escolas, que a gente percebe que os índices de AP, Saresp, Prova Brasil, a gente vê que nós temos aí que fortalecer aí essa habilidade para a gente ampliar aí os nossos resultados. Tudo bem? Então, essas habilidades a gente entrega semanalmente para os professores para eles se adequarem no processo de lançar as atividades para os alunos. Por favor, Rei. Bom, toda a TPC a gente troca uma ideia, né, entre os professores, tá? Para a gente ver, né, o que contribuiu, né, para a minha prática docente, né? Devido ao tempo também, que eu tenho que passar a palavra para a Rita, né, para a Rita conduzir aí a finalização, o Wagner quer falar, o nosso dirigente, eu gostaria que os supervisores também, né, todos envolvidos aí, né, pudessem dar a palavra final de vocês. Eu acho que é muito importante também para a gente saber o nosso procedimento. Eu acho que é uma maneira de aprendizagem. Eu acho que a gente passou muito por isso esse ano, tá? Então, essa prática docente, onde a minha equipe estaria falando, né? Eu acho que eu gostaria de falar em nome deles. Eu acho que eu gostaria de agradecer a todos eles aqui por essa apresentação, que essa apresentação que vocês viram aí é o nosso ATPC, que a gente faz no nosso dia a dia, onde é acompanhado pela nossa supervisora Ivelise e pelo Wagner também, que está lá todo momento com a gente lá. Tudo bem? Então, eu poderia dizer, essa contribuição é da minha equipe mesmo, por toda a dedicação, sabe, dos meus professores que trabalham, que estudam, questionam. Eu acho que é dessa maneira que a gente consegue atingir todos os objetivos aí. Rei, vamos lá? Então, finalizando aqui, né, ele pede para a gente fazer uma reflexão sobre as discussões aqui apresentadas, considerando em que medida elas ampliaram seu olhar para as habilidades essenciais abordadas e para as aprendizagens necessárias para seu desenvolvimento a serem tratadas nas sequências. Uma das falas que nós temos na nossa equipe, a gente sabe que todo esse processo que aconteceu agora em 2020 não se termina agora, né? Nós vamos ter aí 2021, né, um trabalho dobrado, mas o importante, um trabalho alinhado. O mais importante, um ponto de partida. Eu acho que isso hoje a gente tem, né? Eu acho que quando a gente começa a entender sobre as habilidades essenciais, né, toda essa linha que a IFAP mandou para a gente, a SEDUC, né, a gente começa a entender que é essa linha que vai fazer a gente resgatar tudo aquilo que nós perdemos. Rei? Aqui eu queria dizer umas palavras do Isamitiba, né, que eu acho que vai casar bem com a nossa realidade, né? Nenhum projeto é viável se não começa a construir-se desde já. O futuro será o que começamos a fazer dele no presente. Eu acho que é o que nós estamos fazendo agora, né? Mediante todas as dificuldades, nós estamos encarando, né? Estamos levantando a cabeça, estamos fazendo o melhor aí, né? Para a gente construir. Isso é o mais importante. Bom, antes de eu terminar agora, eu queria, né? A minha diretora Yara, a Rita, o Luciano, nosso dirigente, eu queria que vocês agora, né, eu passo a palavra, acho que no caso aí eu poderia passar a palavra para a Rita, pode ser, Rita? Você conduz para mim, por favor? Aí Perfeito, Eugênio. O Wagner também gostaria de falar, a Yara também, né? O Luiz também, eu queria agradecer também muito o Luiz, sabe? O Reinaldo, então, nem se fala. O Reinaldo hoje, quando era 8h30 da manhã, eu já estava atormentando ele lá na escola, onde a gente não conseguiu, né, acertar lá. Ele falou, pega menino e sobe correndo para sua casa lá, que nós vamos ter que fazer lá,
Então, agradecer muito ele também. Rita, passo a palavra. Perfeito, Eugênio. A supervisora Evelise está com a mão levantada. Evelise, me desculpa, Evelise, meu anjo. Evelise também, gente. É que é tanta Rita! gente. Oi. Fique à vontade. Sim. Oi, Rita, vou dar só uma palavrinha aqui final, que eu estou entrando em outra reunião aqui com Perfeito, o Caetano, Luciano. a secretaria, mas eu pude acompanhar, assim, né, como eu disse, com um olhar duplicado aqui, mas eu quero usar essa palavra, acho que a Evelisa também usou. Eugênio, gratidão, reconhecimento, muito importante todo esse trabalho que brilhantemente os nossos professores vêm fazendo, os nossos professores coordenadores. A matemática é um desafio a cada dia, o desafio de trabalhar à distância é muito desafiador e nós estamos vencendo isso. Então, perceber toda essa explanação que você fez aí, conduziu, nossa, é gratidão mesmo, é reconhecimento, é dizer que nós estamos sempre muito bem representados por profissionais como vocês aí. Parabéns, viu? Grande abraço mesmo. Muito obrigado, viu? Passo a palavra aí. Agradeço. Valeu, Eugênio. Agradeço, Obrigada. obrigado. Obrigada, Luciano. Evelise, por gentileza. Rita, Oi. obrigada. Eu só queria dizer para vocês todos que estão presentes o quanto esses meninos se empenharam para apresentar o melhor para vocês. Talvez, tomara que vocês tenham gostado, ou muitos talvez devemos melhorar, graças a Deus, porque nós morremos inacabados e estamos aprendendo a todo instante. Mas nós fizemos com todo o coração, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, nós vamos nos aprimorar mais, somos uma escola pequenininha, somos uma escola amada, atingimos sempre 100%, é uma equipe muito comprometida, e é uma equipe que se ama, que se respeita. Então, eu sempre falo, vocês falaram de Samitiba, né? Lembra que ele falava? Quem ama, cuida. E amar é isso mesmo. Quando a gente ama, a gente tem cuidado com as coisas. Cuidado com a beleza da escola, cuidado com o aluno, com a sua aprendizagem, com o seu contexto sociocultural, cuidado com as pessoas. E nós lidamos com pessoas. Por isso, precisamos ter cuidado com elas. Muito obrigada, equipe. Fiquem com Deus. Obrigada, Evelise. PCNP Wagner está por aí, por gentileza. Estou com um probleminha aqui no áudio aqui. Então, pessoal, parafraseando, não, né, fazendo um gancho aí com o que a Evelise comentou, né, a respeito do engajamento, eu faço minhas as palavras dela, né, a equipe ela é extremamente engajada, envolvida, são participativos, parceiros, possuem aí um empenho muito grande com as orientações que vêm da Secretaria, da DE, e como a Evelise sempre fala, né, em todas as reuniões aí que a gente acompanha, ela sempre costuma falar, ela falou uma parte aí só do refrão, né, mas ela sempre fala, vocês são lindos, né, e moram no meu coração. E é isso, sabe, eu agradeço muito aí a oportunidade, né, até mesmo aí do núcleo, para demonstrar aí a mediação que o... Não é isso hoje não, tá, gente? Eles são empenhados, assim, em todos os ATPCs, sempre se organizam para as pautas, tem aí uma organização, assim, que é memorável mesmo o trabalho que eles desenvolvem. E só refletindo aí um pouquinho sobre o que o pessoal comentou, né, que foram as falas aí, eu fui grifando aqui, né, comentaram aí sobre protagonismo, investigação, curiosidade, demonstraram aí as atividades, né, embora nos ATPCs costumam ser um pouquinho mais, com mais atividades, né, demonstrando, até para a gente traçar mais possibilidades e entender melhor o que uma série fala, né, o que está acontecendo no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, até o médio, para que todos tenham uma compreensão do todo, né, para a gente trabalhar essas habilidades do SARESP aí. O Gilmar, pessoal, ele está aí no finzinho do tratamento dele de Covid-19, né, por isso que ele já falou aí, gente, não passa não e não pega. E mesmo diante das orientações, ele fez questão de estar aqui presente, né, para vocês verem aí o empenho, né, do pessoal. E agradecer aos professores também, né, que sempre se empenham aí junto, né, com os objetivos que são estabelecidos para eles. Gratidão mesmo aí, Eugênio, Gilmar, e
os professores, a equipe gestora, a Evelise e todo o núcleo aí que tem feito um trabalho de suporte, que também a gente agradece muito aí o trabalho de todos. É isso que eu tinha para dizer, só agradecimentos mesmo. Parabéns, viu, Eugênio, pessoal? Obrigado. Obrigada, Wagner. O supervisor do núcleo está em outra reunião, ele está na reunião agora da PEI, tá? Mas o supervisor Wagner está acompanhou toda a formação, então quero passar a palavra para o supervisor Wagner. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu gostaria primeiro de mandar um abração para o Eugênio, né? Porque a gente, de certa forma, nós começamos juntos na coordenação, né? Os pré-históricos, Wagner. Somos meio pré-históricos. Fazer o quê, né? E, além disso, eu também fiquei muito contente de ver, assim, a atuação dos professores de matemática, sabe? Porque a gente é de uma época em que, às vezes, o professor de matemática ele não se permitia um monte de coisa, sabe? Ele não se permitia, às vezes, até ousar. A gente é dessa época, o Eugênio deve saber disso, tá? E hoje a gente vê o professor de matemática ousando, tentando. Se não dá certo nesse caminho, a gente tenta por um outro. Isso é muito bom. Eu acho que isso é para todo o processo pedagógico e para a construção também da identidade pedagógica da escola, né? Da escola de vocês. E, diante dessas situações todas, né, eu só gostaria de expressar uma preocupação que o núcleo pedagógico tem enquanto um ambiente pedagógico e que precisa respirar e incentivar, tá, as possibilidades pedagógicas nas pessoas, nos professores e nas escolas, né? Então, por exemplo, em termos de matemática, a gente tem, e eu acredito que esse é o mesmo sentimento que ocorre no ATPC das escolas, principalmente na parte de matemática, né? A parte de incentivar e construir, a gente construir, porque uma coisa é a gente ter o conhecimento. Agora, como a gente vai trabalhar com ele, como a gente vai trabalhar com os alunos, isso aí demanda um certo, como é que se diz? Um certo exercício, né? Porque ele não vem de uma hora para outra, não, né? Então, criar aí como seria uma metodologia para as salas de aula, né? Isso aí a gente tem essa preocupação e é um processo a ser desvendado ainda, que a gente precisa se permitir, tá? Outra coisa é a questão da viabilizar a formação dos professores. A gente é de uma época, no nosso começo, acho que o Eugênio lembra disso, que a gente, quando foi coordenador no começo, a gente tinha muita resistência dos professores. Sim. Porque eles não admitiam que a gente interferisse ou desse um palpite sequer na aula dele. Então, eu mesmo ouvi uma vez uma professora falou para mim, é que você não tem que aguentar aluno, por isso que você fica falando isso. Mas são coisas que, né? E a gente vê que, graças a Deus, que o pensamento mudou, que os professores aí estão aí empenhados e entenderam a necessidade da construção aí de um trabalho coletivo. Isso é importante, gente. A escola, ela precisa ter um trabalho coletivo eficiente dela. É dela, é a identidade dela. O que mais reforça a identidade de uma escola é a maneira com que ela trabalha, certo? Porque a conquista disso aí é um processo e a gente consegue fazer. E também a questão dos nossos alunos, né? A gente queria ter alunos o quê? Principalmente na parte de matemática, aluno pesquisador, né? Aquele aluno que se depara com uma situação, um problema, ele quer resolver, quer fazer e tudo mais. Então, contente nesse aspecto, parabéns aos professores. E conforme os professores de matemática foram falando, eu tentei, assim, colocar como eu vejo matemática através das falas dos professores. Então, eu fiz aqui algumas anotações que eu vou, em cima das falas aqui do que a gente ouviu, rapidinho, né? Olha, a matemática, ela está em tudo, e em todos os lugares. E as pessoas não dão conta disso, tá? A matemática, às vezes, na cabeça da pessoa, é uma coisa longe, distante. Não é, gente. A gente acorda com matemática e deita com matemática. Até o nosso sopro de vida dá para ser
definido, como se diz, explicado em matemática. Então, é algo muito, 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 muito amplo, né? E todas as disciplinas precisam da matemática. A matemática, ela tem uma função de promover também a interdisciplinaridade, e ela tem a especialidade, a delicadeza de dialogar com todas as outras disciplinas. Você pode ver que a matemática, ela está em todas as outras disciplinas, tá? Então, ela é um tipo de coisa que ela nunca vai ficar sozinha, certo? Ela tem esse dom, essa profundidade nas coisas, né? E também me questionou a parte de matemática, que a gente fala que a matemática é uma coisa fria. Não, a matemática não é uma coisa fria, né? Ela tem um potencial muito grande de revelação de estruturas e padrões, né? Que nos permitiram compreender o mundo que nos rodeia. Por exemplo, através da arte, a arquitetura, ela tem lá a estética dela, né? Todas aquelas figuras geométricas, cada época arranjo diferente, certo? Além disso, como é que se diz? Esse diálogo que ela faz com tudo, ela também nos ensina a ver a estética do mundo, né? A gente aprendeu a estética do mundo. Então, ela não é fria, muito pelo contrário. Ela é muito sensível. A matemática é uma coisa muito sensível, porque ela desperta na gente sensibilidade, né? Ela desperta na gente também o quê? A nossa capacidade de sonhar. A gente sonha, cria mundos através da matemática. E também ela atinge direto o nosso imaginário, né? E eu finalizei comentando aqui que matemática, cheguei na conclusão que matemática é vida, tá bom? Muito obrigado, foi muito bom, adorei. Passo a palavra. Obrigado, supervisor Wagner. Muito obrigada, pessoal. Eu gostaria, em nome do Grupo Focal e do Núcleo Pedagógico, agradecer muito ao Eugênio aceitar esse desafio. A gente sabe que não é fácil quando a gente está na escola fazendo a TPC com os nossos professores, que a gente já conhece aí há um bom tempo, é uma coisa, quando a gente tem que falar para professores de outra escola, tudo fica mais difícil, mas você tirou de letra, viu, Eugênio? Obrigada. Muito obrigada. Caiu, Rita. Rita? Que o Eugênio participasse dessa formação. A supervisora Evelise sempre acompanhando as ações do núcleo pedagógico, incentivando, muito obrigada. Ao supervisor Wagner aí, que é o nosso supervisor do núcleo pedagógico, e a todos os professores e coordenadores das escolas que estão participando. Eu tenho certeza que vocês fazem um trabalho maravilhoso aí na escola de vocês, e nós vamos também, a partir de 2021, convidar para que vocês possam apresentar também as ATPCs de vocês, as boas práticas que vocês fazem na escola. Eu acredito que serviu para a gente esse distanciamento, a gente aprender a trabalhar desta forma, né? De longe, mas que a gente está conseguindo chegar em todos os professores. Então, em nome do Núcleo Pedagógico, do Luiz, da Claudinha e da Zezé, que fazem parte aí do Grupo Focal, da Estherzinha, que ela é dos anos iniciais, eles são um grupo focal que trabalha com esse TPC de recuperação e aprofundamento, com esse desdobramento das pautas, a gente agradece muito, tá? Muito Rita, obrigada. Voltei aqui, viu? Que bom, Luciano. Muito obrigada mesmo, gente. Vocês tenham um bom dia e eu vou pedir para ficar mais um pouquinho na reunião, por gentileza. Os ATPCs de português e matemática, o Eugênio, a professora coordenadora Vânia, que fez também a formação para a gente ontem da Escola Salatiel, o dirigente Luciano e o supervisor Wagner. Por gentileza, vocês fiquem mais um pouquinho, tá bom? Muito obrigada, um bom almoço para todos. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado. Reinaldo, você não pode ir embora também, tá? Não, vou ficar aqui. Obrigado a todos. O Wagner, PCNP também, por gentileza, que é padrinho da escola Otília. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigada, Lelo.
Tchau, pessoal. Obrigada. Yara, obrigado, Yara. Obrigada, Yara. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.